Você atende liberação miofascial? Faz acupuntura? Doutor, você faz quiropraxia? Você atende osteopatia? Vou até tomar um cafezinho agora, viu? Depois dessas perguntas. Brincadeiras à parte, pessoal. Eu gostaria de passar uma mensagem muito clara para vocês que o que a gente faz é tratamento da dor crônica. E quando a gente oferece um serviço especializado de tratamento da dor crônica, pouco importa qual é a técnica que a gente vai oferecer para você. Porque o que você quer no final das contas é controlar sua dor, é reduzir o consumo de medicação, é melhorar da capacidade funcional, ou seja, as coisas que você deixou de fazer por causa da dor, ou as coisas que você faz com desconforto por causa da dor. E entre essas diversas coisas estão principalmente execução plena do seu trabalho, execução plena do seu lazer, execução plena da atividade sexual, não interrupção do sono à noite por causa da dor e várias outras demandas que a dor lhe tirou. Por que eu venho combater mensagens como essa? Vamos discutir liberação miofascial? Terminologia: liberação miofascial. Ou seja, pressupõe-se que se libera um tecido ligado à musculatura e à fáscia. Eu vou te falar que a fáscia é um tecido conjuntivo denso e que existe um outro tecido conjuntivo que é frouxo. O tecido conjuntivo denso é denso para dar sustentação e força, estrutura a sua condição musculoesquelética, estrutura muscular propriamente dito. E o tecido conjuntivo frouxo é frouxo porque precisa ter permeabilidade da membrana para troca de diversos nutrientes, troca dos canais de cálcio, melhorar o influxo de cálcio, que é o principal despolarizador dos neurônios que mandam comando do cérebro para sua musculatura. E para eu chegar no tecido conjuntivo denso, eu preciso imprimir muita força no tecido conjuntivo frouxo. Aí o que acontece com a liberação miofascial? Eu torno denso um tecido que é frouxo, porque a natureza criou frouxo, Deus criou frouxo, seja lá o que for que você acredita. Vou tomar mais um café aqui. Para que a permeabilidade da membrana permita a troca celular na nossa pele, beleza? E aí eu lesiono essa estrutura frouxa para acessar a densa, para liberar o tecido que é denso, porque é denso para dar sustentação e força. Ou seja, a técnica de liberação miofascial, tudo bem que você goste de receber, tudo bem que você, terapeuta, goste de fazer, mas ela não tem plausibilidade biológica. E várias pesquisas, revisões sistemáticas com meta-análise já testaram liberação miofascial, tanto manual quanto instrumental, não são efetivas para o tratamento da dor crônica. Vamos falar de osteopatia, quiropraxia, massagem esportiva. Gente, as terapias manuais, elas mudam a forma como o cérebro enxerga o problema. Como assim, Caio? Eu vou ser mais didático. As terapias manuais enganam você para que a gente consiga executar o movimento que a gente tem como objetivo. Então vamos supor que você travou a sua coluna e não consegue mais abaixar para se vestir. Ou você não consegue mais dobrar para carregar seu filho no colo. Ou você não consegue mais aguentar um minuto sentado dirigindo ou na mesa do café da manhã. A terapia manual vai agir bloqueando as vias neuronais que transmitem a dor, para que naquele momento, de forma paliativa, você sinta menos desconforto para executar a tarefa-alvo. Ou seja, se eu quero recuperar sua capacidade de dobrar para se vestir ou carregar seu filho no colo, eu vou colocar você após uma técnica de terapia manual para fazer aquela atividade, porque aí você vai experimentar fazer aquela atividade com menos desconforto ou sem desconforto. O que a gente combate aqui não é a terapia manual porque ela gera dependência ou porque o paciente acredita que o terapeuta tirou a dor com a mão, então toda vez que eu tiver dor eu vou lá para ele tirar minha dor com a mão. A gente não combate essa terapia manual. A gente não combate a terapia manual como toda, a gente combate esse tipo de terapia manual, que é feita de forma isolada, como se fosse uma produção de linha industrial. Eu atendo um paciente às 7 da manhã, ele deita na maca, eu libero o hospital, libero o diafragma, eu libero pessoas, manipula cervical, manipula torácica, manipula pessoas, manipulo
articulação sacroiliaca, se é que é possível manipular a articulação sacroiliaca, né? Faço a técnica do volante no quadril, faço uma técnica manual na TM, o paciente relaxa, o paciente de 8 horas deita e eu faço a mesma coisa para problemas diferentes. Gente, eu tô te falando isso porque você sabe que isso acontece. Eu já fui esse terapeuta. Eu já fui um osteopateta. Hoje eu sou osteopata. Eu só utilizo a osteopatia quando ela é necessária, quando a gente precisa utilizar a osteopatia. Beleza? Então, a gente sabe que isso acontece e a gente não quer que isso aconteça porque os pacientes não melhoram de forma duradoura com essas intervenções. Eles têm aquele alívio paliativo e logo depois a dor volta. Então a gente não quer literalmente que seja oferecido técnicas que não proporcionem autonomia para o paciente no sentido não de que não funcionem, mas não proporcionem autonomia no sentido de que, pô, e aí, agora eu tô com dor de novo e não tenho dinheiro para pagar Caio. O que é que eu vou fazer? Durante o tratamento, Caio não me ensinou o que eu tinha que fazer para não ter que voltar para ele. É esse tipo de terapia manual que a gente combate. É bem verdade que a gente preza pelo hands-off. A gente preza por não tocar no paciente para melhorar a autoeficácia do paciente, para que o paciente perceba que ele consegue melhorar sem nossa ajuda. Isso faz parte da nossa filosofia terapêutica. Agora, a gente não prega o hands-off para combater a terapia manual, porque a terapia manual não funciona. Não é isso. A gente prega o hands-off porque se você, que está aqui em Salvador e é atendido por mim, precisar ir para a Flórida, para Brisbane, para Algarve, para qualquer lugar fora do país, seu tratamento não termina porque você está acostumado com a terapia manual e você tem a crença de que só vai funcionar, só vai ser 100% se você receber terapia manual ou acupuntura. A gente prega o hands-off para te dar liberdade geográfica, para que você consiga seguir o tratamento sem interrupção em qualquer lugar do mundo. E é por isso que a gente atende uma cacetada de pacientes online e o atendimento online vem crescendo cada vez mais. Eu não sou contra nenhuma ferramenta. Eu sou contra o uso inadequado dessas ferramentas. Entende? Em relação à acupuntura, para a gente finalizar o vídeo. Gente, a acupuntura ela é muito boa para controle da dor. Existe evidência de que a acupuntura é efetiva para controle da dor. Mas como é que a acupuntura funciona? A acupuntura, os estímulos perfurantes são interpretados como ataques e o sistema imunológico começa a fazer liberação de várias células, o sistema neurológico começa a liberar opioides, você controla a dor. Mas esse efeito não é duradouro. Então o paciente faz aí 3 vezes por semana, durante 3 meses, a acupuntura melhora da dor. Melhora a enxaqueca, melhora a cólica, melhora a dor de coluna. Mas quando ele vai para a função, retorno à atividade física, retorno à atividade esportiva, isso não se sustenta. Porque o problema mecânico que está acontecendo na coluna vertebral, no quadril, no joelho, no ombro, não vai ser resolvido através da acupuntura. A acupuntura, inclusive, eu aplico a acupuntura em alguns pacientes, também serve como um modificador da percepção de dor no cérebro. Então, se o meu paciente, por exemplo, eu gosto muito de fazer isso para pacientes com dor no ombro, né? Os pacientes com dor no ombro têm um meridiano do intestino e tem um ponto específico aqui que a gente chama de IG4. O que é que, de onde parte esse pressuposto, né? Segundo a filosofia oriental, esse ponto aqui pode liberar os canais dos meridianos que passam pelo ombro. E aí, quando o paciente vem e eu peço para ele testar o ombro, levanta os braços, aí o paciente levanta esse braço total, mas esse braço só levanta até aqui. Aí eu pego uma agulha de acupuntura, faço uma puntura e estimulação no sentido horário, tonificando o índio meridiano, e peço para ele levantar o braço com a agulha lá. E o paciente muitas vezes levanta igual os dois braços. O paciente fica alucinado. O que é que aconteceu ali, pessoal? Apenas uma habituação, apenas um processo de normalização do sistema nervoso. Então, aquela agulha foi interpretada pelo sistema nervoso como agente agressor, liberou analgésicos na corrente sanguínea de forma sistêmica, não somente para o ombro, ou seja, não é porque a dor está no ombro que eu preciso colocar a agulha no ombro, e o paciente conseguiu levantar com menos percepção de dor. Isso diminuiu o medo e melhorou a autoeficácia. Então, depois que eu tiro aquela agulha e faço as técnicas que eu tenho que fazer de movimento, sem tocar no paciente, o paciente vai percebendo que ele consegue fazer sozinho e que com o passar do tempo eu vou parando de aplicar as agulhas e ele continua conseguindo fazer sozinho.
Tudo é um processo sistemático. Por isso que eu falo tanto em sistematização do tratamento das dores crônicas em seus diversos diagnósticos. E aí, pessoal, mais uma vez, eu quero reiterar. Eu tenho formação em todas essas técnicas que eu venho combatendo aqui. Eu não combato as técnicas, eu combato a aplicação inadequada dessas técnicas. Todos os dias a gente recebe pacientes aqui e os pacientes vêm com crenças completamente equivocadas, acreditando, por exemplo, esse último que eu atendi, que a acupuntura vai desinflamar o ombro dele, porque o ombro dele está inflamado. E aí a gente encontrou um movimento no próprio ombro dele que restabeleceu a função e diminuiu 90% da dor dele imediatamente. E aí eu perguntei para ele se ele ainda acreditava que o ombro dele estava inflamado. Parece que não, e ele deu risada. Porque muitas vezes um bloqueio articular lá no pescoço, lá no ombro, lá no quadril, em qualquer lugar do seu corpo, pode estar diminuindo o fluxo do nervo que passa ali da sua coluna para comandar o ombro. E aí o seu ombro está em inibição neurogênica, a musculatura não está funcionando bem, porque a raiz do nervo que comanda aquele músculo, aquela articulação, está sendo afetada por algum bloqueio articular. E aí a gente vai lá e resolve o bloqueio articular. Não resolve. Não, quando eu falo resolve, eu não quero que você entenda que a gente vai lá, coloca a mão em você e coloca a articulação no lugar. Não, isso não acontece. Não tem nenhuma articulação fora do lugar, a não ser que você tenha tido uma luxação, o que é extremamente raro, a não ser que você tenha tido uma fratura, o que é extremamente raro nos pacientes com dor crônica. O que acontece é que a gente ensina um movimento em que a gente afeta aquela articulação positivamente no sentido que ela precisa ser afetada para ser desbloqueada, entre muitas aspas, para ser destravadas. Então, são exercícios de destravamento progressivo das articulações, que, consequentemente, melhoram o fluxo do nervo, que, consequentemente, melhoram a função muscular. Mas não basta eu agir neurofisiologicamente no paciente. Eu preciso agir de forma funcional. Depois de eu obter todo esse efeito terapêutico e fisiológico, eu preciso reeducar a função que o paciente deseja recuperar. E é aí que muito fisioterapeuta peca, porque muito fisioterapeuta quer seguir o passo a passo do médico que deu o diagnóstico e mandou o relatório para você. Quando nós, fisioterapeutas, temos nossos próprios diagnósticos e nossos próprios processos de sistematização que podem estar congruentes com o que o médico fala ou completamente incongruentes na maioria das vezes, tá? Então, por exemplo, esse paciente com dor no ombro que eu atendi, ele tem um diagnóstico de artrose acromioclavicular e teve uma indicação de uma cirurgia para uma raspagem e debridamento artroscópico. E ele não quer fazer. E ele me procurou por isso. E aí já melhorou 90%. Então, olha que louco. Ele tem o que ele disse que tem, o que está na ressonância magnética, o que o médico disse para ele. Mas o meu diagnóstico é de um bloqueio articular, que não tem nada a ver com o que está lá na ressonância magnética. Então a gente precisa entender que são coisas completamente diferentes. E você que é paciente está errando. Por quê? Porque está procurando a técnica. Faz massagem esportiva, faz liberação, faz ventosa, você faz osteopatia, faz quiropraxia, pouco importa a técnica. Eu trabalho com tratamento de dor. Você peca quando procura técnica, porque se eu fosse somente um liberador miofascial ou somente um osteopata, eu ia te entregar o que você procurou. E eu não ia saber identificar se não era disso que você precisa. Não sei se eu fui claro. Vou dar um exemplo para deixar bem claro para você, que é leigo, que é paciente, que não é da área da saúde. Ou até que é da área da saúde. Veja bem, se você pergunta na minha central, você faz acupuntura? A gente responde sim, a gente faz. Mas para saber se a acupuntura é para o seu caso, eu preciso te avaliar. Aí geralmente o paciente debate, né? O paciente, não, mas meu médico já me avaliou e disse que eu preciso de acupuntura. Eu quero fazer acupuntura. Você faz? Eu faço, mas independente da avaliação do seu médico, eu preciso te avaliar de novo, porque vários casos chegam aqui procurando acupuntura e quando a gente avalia, não é a acupuntura que vocês precisam. Por quê? Porque o médico, ele não sabe qual é a técnica da fisioterapia que você vai precisar. Porque quem determina a técnica da fisioterapia que você vai precisar é o fisioterapeuta, baseado nos seus próprios diagnósticos. E é por isso que você pega quando busca a técnica. Faz liberação, faz ventosa, faz acupuntura, faz osteopatia. Então, sempre que você procurar um profissional, procure pelo motivo principal que você está procurando. Eu quero tratar minha dor.
E aí você vai concordar comigo que se você tiver o resultado na dor, pouco importa qual foi a técnica que o profissional usou. Muitos pacientes melhoram da dor em conversas sistematizadas depois de uma entrevista motivacional e de uma construção de um raciocínio clínico que vai desfusionar um pensamento que o paciente está associando, que é um movimento lesivo, por exemplo. Eu não vou me abaixar, porque abaixar vai comprimir meu disco e vai descer uma dor no ciático pela perna e eu não quero sentir isso de novo. Entende? E muitas vezes esse paciente só precisa conversar. A gente conversa, ressignifica a crença, faz questionamento socrático, o paciente chega à conclusão que a gente gostaria que ele chegasse e começa a se expor sozinho ao movimento que ele temia. E aí começa a perceber que não é tão ruim assim. E aí cria uma nova experiência de movimento e começa a melhorar. Pegou o raciocínio aí? Tem alguma dúvida? Pode escrever para mim aqui nos comentários. Se inscreve no canal, me segue em todas as redes sociais para não perder mais vídeos como esse. Então nunca se esqueça dessa mensagem principal do vídeo. Você está pecando por procurar a técnica e não o profissional. E enquanto você procurar a técnica, você vai encontrar profissionais que vão te oferecer a técnica só para ganhar seu dinheiro. Mas esses profissionais não sabem dizer se é dessa técnica que ele precisa. Por quê, pessoal? Porque quando eu tinha só osteopatia no meu currículo, eu avaliava todo mundo com viés da osteopatia. Eu não sabia que existia o que é que eu faço hoje. Quando eu atendia só com acupuntura, eu avaliava todo mundo pela via energética da acupuntura. Eu não sabia que existiam possibilidades terapêuticas com as quais eu trabalho hoje. Não é lógico isso? Então é por isso que você precisa buscar um profissional gabaritado. Não é aquele, por exemplo, eu já me demiti de uma clínica aqui em Salvador no início da trajetória porque a clínica me obrigava a vender para você todos os serviços que tinham lá. Então você vinha para fisioterapia comigo para tratar uma dor na coluna e eu tinha que te vender um mês de pilates, te vender 10 sessões de RPG em outra sala com outro profissional, te vender 4 sessões de quiropraxia com outro profissional e te vender um mês de acupuntura. No final de tudo, você chegava lá e me pagava R$ 3.500. Eu recebia 600 e o resto eu ficava para a clínica. O que não está errado, tá, pessoal? Mas não é o modelo que eu trabalho. Por que não é o modelo que eu trabalho? Porque esse modelo não favorece você. Esse modelo força você a acreditar, não, mas se eu precisar de tal técnica, tem tal técnica lá no consultório dele, na clínica dele, eu vou fazer tudo o que tiver lá. Porque você acredita que quanto mais melhor, não é mesmo? Só que não é assim que a parada funciona. Eu não trabalho com essa forma, não porque eu acho que é errado ou porque é antiética. Eu não trabalho com essa forma porque muitas vezes você só precisa de uma, no máximo duas intervenções, duas técnicas propriamente dito, duas especialidades. Na maioria das vezes você não precisa rodar em diversos serviços. Então quando você procura um profissional que é especialista em dor, ele tem as ferramentas que são necessárias para você melhorar com o tratamento. Então, se você na primeira fase do tratamento precisar de terapia cognitivo-funcional, ele vai aplicar. Se na segunda fase você precisar de Mackenzie, ele vai aplicar. Se na terceira fase você precisar de osteopatia, ele vai aplicar. Se na quarta fase você precisar de reatletização da fisioterapia desportiva, ele vai aplicar em você. Então, ele não vai ficar refém da especialidade que ele tinha. Sacou a parada aí? Se você chegou até o final desse vídeo, dá um curtir e deixa um comentário para eu entender que você é uma pessoa comprometida com os resultados, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida.